E aí, meu povo, espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje vamos para mais um vídeo e hoje é aquele videozinho de sábado, né? Aquele vídeo mais freestyle. Cláudio, o que que é freestyle? É livre. Eu pego um tema e vou falar dele abertamente aí com vocês, o que o meu coração sente, o que minha cabeça tá mandando. E aí eu vou falando pra vocês e são os vídeos normalmente que são os mais espontâneos, que a galera mais gosta, são esses vídeos aqui. Então, vamos lá. E hoje eu quero falar de um tema pra vocês, de um livro que eu li, que é esse daqui, ó. Pera aí, deixa eu mudar aqui o negócio na minha câmera pra ver se vocês conseguem ver, porque pera aí. Aqui tá. Pronto. Agora eu acho que vocês vão conseguir ver. Vocês vão conseguir ler, né? Ó, esse livro aqui, ó, chamado Shackleton, tá? Esse livro aqui, gente, é um livro sensacional, tá? É um livro, é uma história, tá? Não é um livro técnico. Ele tem, deixa eu ver aqui, 250 páginas, tá? Até menos do que isso, 247. É um baita de um livro, tá? Um livro bem interessante, é uma história, tá? Uma expedição que foi para a Antártida. Esse cara aqui, que é o tal do Shackleton, né? Que aqui, ó, esse senhorzinho aqui, ele fez uma das coisas que eu achei mais incríveis e ao mesmo tempo que me impactou profundamente, porque ele fez uma coisa que não foi bem sucedida e o cara ficou bem conhecido e ficou muito famoso e se tornou muito reconhecido pelo fato dele ter conseguido fazer o que ele fez, né? Então, assim, ele fez essa expedição na Antártida e eu queria que vocês entendessem, né, esse vídeo de hoje mais como uma linha de autoprotagonismo e como uma ideia de resiliência, mas além disso, de reinvenção e de autonomia. Por quê? Eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você já deve ter parado para pensar como que está a sua história de vida. E eu quero ir um pouco mais fundo. Você já parou para pensar quem está escrevendo a tua história, o teu livro da vida? Não precisa ter um livro impresso, mas você já pensou na tua história, no livro da tua vida? Será que a ideia de sucesso que você está criando é realmente sua ou será que ela foi emprestada de alguém? Será que você pegou de um influenciador? Será que você pegou alguém falando sobre sucesso e você acabou se inspirando no que a pessoa disse que é sucesso e você pegou isso para você e você acha que é sucesso? Hoje eu queria muito que você mergulhasse comigo nessa ideia e nessa história que aconteceu há mais de 100 anos atrás, tá? E que ela continua extremamente viva e ela é muito famosa, né? Que é a expedição do Shackleton à Antártida. Ela mostra sobre essa ideia de autoprotagonismo, tá? E principalmente de coragem. Muita coragem, tá? Porque no fim da história, e sem dar spoiler aqui, mas no fim da história o sucesso para ele, e eu levo isso para mim, para minha vida, o sucesso não é chegar onde todo mundo quer. Na verdade, o sucesso é chegar onde você escolheu estar. Eu quero que você reflita sobre isso. O sucesso não é chegar aonde todo mundo quer. O sucesso é chegar aonde você escolheu estar. Eu queria muito que você pensasse sobre isso, porque a gente vive uma era digital que todo mundo prega que você tem que ir para tal lugar, que você tem que ser milionário, que você tem que vender isso, que você tem que vender aquilo, que você tem que ganhar muito dinheiro, que você tem que viajar, que você precisa disso para ser feliz e... Mas você já parou para se perguntar o que você quer? Não, né? E aí eu queria contar um pouco dessa história para vocês que eu achei muito interessante. Em 1914, né? Esse Shackleton, ele liderou uma expedição para a Antártida. Ele queria atravessar a Antártida não de barco, ele queria atravessar a pé. Ele parou o barquinho dele no ponto ali que tem o gelo e eles começaram a andar. É um sonho meio louco, né? Que hoje a gente acha extremamente ousado e naquela época, mais de 100 anos atrás, era praticamente impossível, né? E aí
começa um ponto que eu queria que você refletisse, né? O que que você chama de sucesso para você? Porque na época todo mundo achava que ter dinheiro, ser famoso e etc e tal, e ter uma bela casa, um belo patrimônio e uma grande empresa era sucesso naquela época e hoje ainda continua sendo. Mas ele não. Para ele não precisava de aplausos. Ele não precisava de nada. Ele precisava fazer aquilo que o coração dele estava pedindo. E ele queria chegar e atravessar a Antártida inteira a pé. E aí, o que que ele fez, né? Essa loucura aí. Ele conseguiu reunir outras pessoas malucas que compraram a ideia dele, tá? E partiu para ser feliz, né? Então, assim, às vezes, você, e isso daí eu acho que é um ponto também importante. Às vezes não adianta a gente querer chegar no objetivo que a gente quer sozinho, porque não vai dar. E não dá mesmo. Eu digo isso pra vocês porque eu não sou o cara mais bem-sucedido do YouTube, não tenho milhões de seguidores, não tenho milhões de visualizações, etc. Mas eu sou um cara que, assim, eu tenho um sonho e eu tô muito feliz com isso. E as pessoas que me assistem estão acreditando nesse sonho e prestando atenção naquilo que eu tô falando. Então, bem ou mal, você não está comprando o meu sonho, mas você está ouvindo a minha ideia. E você está, de fato, prestando atenção naquilo que eu estou falando. Talvez não faça 100% de sentido, mas para alguma coisa faz sentido. Então, eu queria que você parasse para refletir nisso. Que para mim o sucesso não é ficar milionário com o YouTube, não é ganhar rios de dinheiro com o YouTube, etc e tal. Se vier, beleza, lucro, ótimo, maravilha. Tô super feliz vindo. Se vier, mas se não vier, tá tudo bem. Eu também tô feliz porque eu tô fazendo aquilo que eu quero. Sucesso pra mim é fazer onde eu quero chegar onde eu quero. E eu tô fazendo do jeito que eu quero. E aí, depois deles zarparem lá da expedição, né? O que aconteceu? Eles ficaram presos no gelo. E aí, o que acontece? O navio deles quebrou. Tá? O navio deles quebrou e, tipo, pensa 100 anos atrás. Não era um navio tecnológico. Ele quebrou por causa da pressão das placas de gelo e não tinha como eles voltarem. E aí esse sonho de atravessar a Antártica acabou, né? Só que o que acontece? Pensa você na Antártida sem um barco para voltar para casa. Era uma loucura. E aí, todo mundo começou a meio que começar a querer entrar em parafuso. Só que a partir dali a meta do Shackleton não era alcançar, atravessar a Antártida, mas salvar a vida de todo mundo que estava ali, que comprou a ideia dele. E aí ele se tornou protagonista de uma história que, para mim, foi uma das histórias mais incríveis. Ele conseguiu uma coisa que era extremamente importante para ele, a vida de todo mundo. E para mim, esse cara se tornou um herói. Por quê? Ele transformou o fracasso dele, que de fato foi, em uma vitória que todo mundo reconhece até hoje, pela liderança, pela capacidade, pela resiliência, pela coragem que ele teve para fazer as coisas. Ele podia ter parado ali, todo mundo aceitado a derrota e falar assim: ah, agora deu merda e valeu. Mas não, ele escolheu salvar as pessoas. E todo mundo voltou para casa. Todo mundo. E assim, eu queria que você entendesse que isso não é diferente da sua, da minha e da vida de ninguém, né? Talvez o teu barco, ele tá afundando. Talvez você tá em um lugar que o teu barco quebrou. Um relacionamento, um negócio, um plano. Talvez você tava indo aonde você queria e no meio do caminho as coisas caíram, seu chão foi pro beleléu. E aí, às vezes, vem a pergunta, né? Que eu sempre gosto de fazer para mim mesmo de vez em quando. Será que eu teria coragem de mudar a minha rota? Mudar o meu objetivo? Mudar o destino que eu quero? E aí a gente tem que ter muita coragem e muita humildade de bater no peito e falar assim, tá, eu preciso mudar. E isso não é sobre ser forte ou ser uma pessoa foda. Isso é questão de ser humilde. Principalmente humilde.
Porque às vezes a gente não muda por orgulho. Por orgulho de ser quem a gente é, de ser quem a gente se tornou. Nossa, eu fiquei 10 anos, 20 anos, 50 anos vivendo a vida desse jeito, por que que eu vou mudar? Não sei como é. E aí a gente não tem esse orgulho. A gente não tem essa humildade, no caso. A gente tem muito orgulho. Então, o protagonismo de fato, a coragem de fato, tá em a gente escolher reescrever esse momento. Porque muitas vezes na tua vida você tá no meio dessa turbulência. E não seguir a rota e criar uma nova é um ato de coragem. É um ato de não paralisia. É um ato de você enfrentar aquilo que você tá diante de você. Eu digo isso porque há pouco tempo atrás eu passei por uma mini provação, talvez, mais ou menos dessa forma. E eu acho que assim, a gente tem que fazer alguma coisa. E nesse ter que fazer alguma coisa, você vai cair, você vai levantar, você vai vencer, você vai perder. E muitas vezes você tem que aprender com isso. E ir rebolando, e ir entendendo as coisas. Só que hoje em dia, a gente acaba vivendo bombardeado por ideias de ganhar tanto de dinheiro, ter tanto de status, milhões de seguidores, alcançar uma imagem de relevância. Mas assim, eu digo pra você, quem definiu isso? Quem definiu que você tem que ser super famoso? Quem definiu que você tem que ser a pessoa super foda? Quem definiu que você tem que ser milionário? Quem definiu isso? Quem? Quem? Eu gostaria que você me respondesse. Quem definiu isso na tua vida? Porque às vezes você tá seguindo por uma direção que tá completamente errada. Não tô falando pra você deixar de correr atrás, não tô falando pra você deixar de fazer conteúdo na rede social, tô falando pra você deixar de ganhar dinheiro e de investir em você. Não, de forma alguma. Mas às vezes não tá fazendo sentido você fazer isso. E você tem que encontrar sentido nisso. E muitas vezes, se não tiver sentido, tá na hora de mudar. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que ninguém entenda. O sucesso, ele é a coisa mais simples do mundo. Por quê? Ele precisa estar alinhado à sua paz, aos seus valores e àquilo que de fato você quer na sua vida. Isso te traz clareza, te traz saúde mental. E eu não estou falando aqui de desistir. Eu estou falando de mudar a rota. Para quê? Para você escrever a sua própria história. E eu queria muito que você refletisse sobre isso, sobre esse livro e essa história, de que muitas vezes a gente vai passar por percalços, por cagadas, por besteiras e situações que a gente não gostaria de passar. Muitas vezes você vai parar no meio do caminho, igual o Shackleton passou, no meio da Antártida, num frio do inferno, e aí vai fazer o que agora? Não dá pra gente atravessar. Vamos ter que voltar. Vamos ter que pedir socorro. E é dessa forma. Eles tiveram que pegar um bote para pedir socorro e etc. Mas aqui eu não vou entrar nos detalhes, depois fica a recomendação para você ler. Mas ele teve que voltar para pedir socorro para salvar todo mundo. E ele conseguiu salvar todo mundo. Ele não conseguiu atingir o objetivo que ele queria principal, mas ele mudou a rota e ele conseguiu atingir um outro grande objetivo. As pessoas passaram a respeitar e valorizar muito ele. Será que às vezes você não está passando por isso na sua vida? E você tá se doendo pra cacete porque você tá tendo que mudar? Talvez porque isso vai ferir seu ego, talvez porque isso vai ferir teu orgulho, talvez porque as pessoas vão te julgar. Eu faço vídeos aqui todas as semanas, quartas e sábados. E muita gente, meus amigos mais próximos, ninguém assiste, porque não acreditam. Acham que é um papinho coach, acham que é uma coisinha besta e tudo mais. E aí? O sucesso deles é diferente do meu. Eu vou ficar me doendo e parar de fazer o que eu quero fazer? Você vai ficar se doendo e parar de fazer o que você quer fazer?
Obviamente, eu não parei e larguei a minha vida para viver de YouTube e de rede social. Não. Até porque isso para mim é insanidade. Mas eu não deixei de continuar e fazer aquilo que eu queria, que é aquilo que eu acredito. Porque você tem que fazer. Eu gostaria muito que você acreditasse naquilo que você quer. Eu gostaria muito que você tivesse humildade de às vezes dar um passo para trás, repensar, recalcular a rota e seguir em frente. Porque é assim que a gente se torna mais humano, é assim que a gente evolui, é assim que a gente deixa um legado. Não é só para você, é para as outras pessoas que vão vir ainda. Então, queria que essa mensagem de alguma forma tocasse o seu coração, para que você refletisse um pouco sobre o quão importante é, em alguns momentos, você mudar a rota e repensar de fato naquilo que você está vivendo e naquilo que você está passando. E se você, obviamente, está passando por alguma situação, deixa nos comentários aqui, porque eu vou adorar ler e, obviamente, eu gosto de comentar algumas coisas também, tá bom? No mais é isso. Muitíssimo obrigado se você assistiu até o final. Peço para você deixar um joinha, se inscrever no canal, compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem aqui. E, obviamente, estaremos juntos no nosso próximo vídeo na quarta-feira, tá bom? Então, no mais é isso. Um beijo grande no seu coração, muito sucesso, muita plenitude e prosperidade. E, além de tudo, que você absorva os conhecimentos e se torne protagonista da sua própria vida. Beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.